falar um pouco sobre as grandes mudanças, né, dos programas de pós-graduação e também grandes mudanças que aconteceram por consequência, não só na formação dos alunos, mas nas dissertações e teses que são produto, né, da pós-graduação. E eu queria comentar sobre essas mudanças a partir da minha própria experiência, né? Porque eu creio que eu fui uma parte de uma geração de transição. Eu entrei na pós-graduação, se chamava pós-graduação em medicina preventiva naquela época, hoje se chama pós-graduação em saúde coletiva, mas era a pós-graduação do Departamento de Medicina Preventiva, que mantém esse nome até o momento, da Faculdade de Medicina da USP. E o programa foi o terceiro programa de pós-graduação nosso na Faculdade de Medicina. Ele iniciou em 1973, e é bastante precoce também para o campo da saúde coletiva, né? Então, eu ingressei em 74, fui da segunda turma, né? Na primeira turma tinha Ricardo Lafetá, Maria Novaes, o Ricardo Bruno, né? Eu fui da turma logo em seguida. E minha orientadora foi a professora Maria Cecília Ferro Donângelo, é uma socióloga, pedagoga formada em sociologia depois. E naquele momento, mesmo as dissertações de mestrado que tinham se iniciado, porque Cecília nunca fez mestrado, por exemplo, ela só fez doutorado e depois livre docência. Mas, naquele momento, mesmo a ideia do mestrado, que era uma ideia nova para os programas de pós-graduação, era, assim como foi o doutorado para a própria Cecília, um trabalho de caráter autoral. Eu sempre digo isso, né? Quer dizer, há uma ideia de um autor único, inclusive em relação ao próprio orientador, né? O orientador tinha uma participação, mas muito mais, digamos, limitada na construção do desenho, na consecução prática da investigação, da produção dos dados empíricos, da análise também, quer dizer, era nesse sentido que o aluno era o autor da obra, né? E também não era comum publicar junto com o orientador. Quem publicava depois de feita a investigação era o aluno que se torna doutor, né? E não, mesmo no mestrado acontecia isso, né? Esse caráter mais autoral, né? E, claro que isso variava pelas áreas de conhecimento. Então, Cecília, por exemplo, que vinha das áreas humanas, a tradição de formação autônoma do pesquisador era muito grande. Claro que na área mais ligada ao próprio campo da saúde, como é o caso da epidemiologia, ou das pesquisas científicas, né, mais ligada à biologia ou às ciências exatas, já havia uma disposição de trabalho em grupo, de trabalho em equipe, nos laboratórios, né, a questão dos experimentos de laboratório, né? Então, mas mesmo assim, se percebia que o aluno que se doutorava, ele era bastante autônomo no domínio do seu objeto, no domínio do seu estudo, e depois na divulgação, embora já fizesse parte de uma certa equipe. Então, a equipe podia estar mencionada, mas o autor aparecia como primeiro autor, ele era importante como primeiro autor. Eu digo isso porque um exemplo já bem contrastante é que, atualmente, na Faculdade de Medicina, para obter o título de doutor, para defender a sua tese, o aluno precisa comprovar a submissão de um artigo com o seu orientador. Quer dizer, então, o orientador já participa do primeiro artigo que o aluno vai fazer, obrigatoriamente, né? Para ele poder até fazer a defesa da pesquisa dele e receber o título.
Então, essa é uma mudança bastante grande, né? Se era assim, né, nesses anos 70, em relação ao mestrado, em relação ao doutorado, então era muito assim, quer dizer, o doutorado era o exemplo de uma demonstração de bastante autonomia do pesquisador, né? Dele ser capaz de definir um problema, de construir esse problema na forma de uma investigação, de fazer um desenho investigativo que pudesse dar dados empíricos relevantes, né? Conseguir fazer análise, enfim, apresentar o trabalho por inteiro, né? Os prazos também eram muito dilatados. Eu lembro que eu demorei, acho que 8 anos, uma coisa assim, né? Ou 5 ou 6 anos, mas muitos anos. Recentemente, a fixação de um tempo muito menor, né? Para mestrado, 2 anos, para doutorado, 4 anos, quer dizer, é algo mais escolar, vamos dizer assim, né? O que eu percebo é que houve uma espécie de escolarização da pós-graduação, como se tivesse, né, uma formação básica, né? Depois um colegial mais avançado, não é? Então, a independência do pesquisador, no caso até da Universidade de São Paulo, porque nem todas no Brasil são assim, a independência completa vem com a livre docência, que é um título que se tem após o doutorado, mas também tendo que fazer uma outra tese e defender uma outra tese, a tese de livre docência. Só que aí essa tese de livre docência não tem orientador. Você faz sozinho, você faz o desenho que você projetou e que você quis fazer, e é um concurso amplo, grande, esse da livre docência, porque, além da defesa da tese, tem prova escrita, tem prova oral, aula, não é? Prática. Quer dizer, é um concurso bastante cansativo e bastante complexo, mas muito interessante, porque ele reconhece, né, que então aquele pesquisador de fato virou um docente autônomo, né? Ele não só pode orientar, como ele é capaz de fazer sozinho, né, sem orientação, a, a, a uma investigação original. Então, no nosso caso, né, que é da USP, tem esses três níveis, né? O mestrado, o doutorado e a livre docência encadeados, né? As pessoas sempre fazem esses três níveis, né? E o que hoje se tem de uma tese de doutorado? Primeiro, eu vou dizer que num plano assim, ao longo do tempo, num primeiro momento, né? O que se postulou foi um mestrado sempre muito escolar mesmo, no sentido de que alguém que participa, né, de uma grande equipe, de uma grande pesquisa, pega uma parte do desenho, desenvolve uma parte do estudo pequena, e tem um tempo bem mais limitado para fazer isso, né? O doutor já vai defender uma tese em torno de um objeto mais completo, não é uma parte do desenho de outro, ele próprio tem o seu desenho, né? Mas ainda assim espera-se que ele esteja atuando dentro de uma linha de pesquisa que é a do orientador, né? Ele não tem a sua própria, é uma linha de pesquisa que é de outro pesquisador, né? E vai desenvolver a sua própria a partir da sua proposição, do seu objeto de estudo, né? Espera-se também que, se o mestrado é algo que pode, então, fazer uma investigação parcelar, né, sobre um grande tema, sobre um grande objeto, apoiar-se muito no trabalho em equipe, o doutorado já não é bem assim, mas, de qualquer forma, não é aquele pesquisador já formado que consegue fazer grandes grupos interinstituições, interunidades ou interpaíses ou
cidades, não é? Quer dizer, os estudos multicêntricos, né? E com ênfase muito grande nos últimos 10 anos, eu acho, né, da internacionalização. Então, eu acho que o tipo de estudo vai mudando muito, né, ao longo do tempo, a partir dessas, digamos, exigências de qualidade para a pós-graduação, né, e que são políticas científicas da universidade, né, e também, claro, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, não só da universidade. Mas essas políticas foram mudando, é isso que eu quero dizer, ao longo do tempo, né? Então, nesse sentido, eu até imagino uma certa sequência da tese mais autoral, voltada muito para problemas sociais ou médicos do Brasil e da cidade onde está o pesquisador, para progressivamente ir caminhando para um trabalho cada vez mais coletivizado, em equipe, a princípio dentro do próprio programa, mas depois interprogramas e, mais recentemente, interpaíses, né? E de preferência com países... É interessante isso, porque tem até pouco, eu não sei, no caso da USP, não me parece que tenha tanto latino-americano, né? Os multicêntricos, eles quase sempre são na relação norte-sul, né? Quer dizer, quase sempre são com países de alta renda, né? Do norte global, e não parceria sul-sul, por exemplo, né? O que hoje em dia está sendo discutido muito, né? Com a decolonialidade, mas, enfim, eu acho que então há num certo sentido, um movimento, né, que pode ser notado desde os anos 70, mas que vem desembocar aqui nessa ideia da internacionalização, é um movimento progressivo, né, de estudos, né, sempre em mais de um centro, né, e trabalho cada vez mais em equipes mais complexas e envolvendo questões de autoridade da produção do conhecimento, autoridade de publicação, muito diversas entre si, né? Então, vou falar um pouquinho agora sobre o próprio doutorado, né? Alguém que quer se doutorar e que se encontra nessa situação, né? De ter agora um prazo definido, muito bem delimitado, que não é tão grande, são 4 anos, não é? De ser motivado e estimulado pelos programas, né? A cumprir o seu prazo e, ao mesmo tempo, a trabalhar, né, em grandes equipes, a trabalhar com internacionalização também. Então, o que este cidadão vai fazer e vai enfrentar, não é? Claro, sempre há a possibilidade na entrada do programa de pós-graduação, do doutor escolher um tema de sua predileção, né? Eu não sei se a gente sabe quais são as razões pelas quais as pessoas escolhem estudar epidemiologia social com epidemiologia clínica com outro, né? Isso não, eu não tenho ideia como as pessoas optam, né? Mas o fato é que elas procuram, no nosso caso, no nosso programa, se elas querem se inscrever, elas vão ao site do programa, veem as linhas de pesquisa, se identificam com algumas e se apresentam para os orientadores. E só depois de ter um orientador é que se inscreve no programa, de preferência com o projeto já no meio do caminho, já bem amadurecido, não amadurece o projeto já dentro do programa na contagem de tempo, mas a gente instrui bastante para as pessoas amadurecerem antes, né, da entrada, né, e já entrarem com um projeto bem viável, já pode ir a campo, vamos dizer assim, não é? Então, eu acho que essa escolha se dá um pouco pela predileção de tema, de questões que o candidato traz, né, que o doutorando traz, mas também pelas possibilidades institucionais de quem pode orientar, e da onde será também mais fácil ele obter acesso para a entrada no programa e obter orientação.
Me parece muito isso, o que era bem diferente da época que eu entrei, né? Onde a liberdade de escolha do tema era muito maior, inclusive em relação ao tema do orientador. É isso que eu quero dizer, né? Então, agora me parece que ficou mais moldado ao que um programa pode oferecer, é um pouco o que o aluno vem consumir. Então, o aluno vem trazendo algo que é muito diferente e que, enfim, é mais original dele mesmo. Eu acho isso mais raro de acontecer, pelo menos no nosso programa, né? Quando o aluno, como se diferencia, né, então, um mestrado de um doutorado, quando um aluno apresenta um tema e se interessa, né? A gente privilegia sempre o mestrado como algo que é parte de uma linha maior, que já está dada e está sendo explorada. E o doutorado é que, embora pertença a alguma linha, né, à medida que procura o orientador, tem mais autonomia de definir o seu estudo por inteiro. E o seu estudo por inteiro deve incluir necessariamente pesquisa empírica e ter dados empíricos originais, mesmo que seja trabalhando com dados secundários, né? De qualquer forma, o trabalho com aqueles dados é original daquela tese. Então, a preocupação no projeto é de dar, né, contemplar esse elemento da originalidade como parte do doutorado. Então, é uma exigência para o doutorado. O mestrado não necessariamente, né? O mestrado pode ser uma revisão da literatura, pode ser, como eu disse, um aspecto parcelar de um outro estudo que já está sendo feito, o estudo em si pode ser original inteiro, mas aquela parcela não necessariamente, né? Já o doutorado, o que se espera é isso, é que tenha um campo empírico próprio, né? E que tenha um desenho também próprio, no sentido da produção dos dados empíricos, né? Agora, dentro disso, o que é o doutorado, né? O que é essa pesquisa, né? Como toda pesquisa, eu estendo isso também para a questão do mestrado, né? Como toda pesquisa, há um tema de interesse e esse tema, de alguma forma, tem que ser recortado, delimitado, né? Com muita clareza do que se quer obter, né? Quais são os objetivos que você quer com o seu estudo, né? E vai ser recortado a partir de um pressuposto teórico conceitual, né? Então, espera-se que no projeto isso esteja claro para que o aluno perceba que é importante definir um quadro de referência teórico-conceitual acerca do tema problemático em questão, né? Claro, e se é um tema problemático que o aluno elege, né? A produção de conhecimento científico é sempre em torno de um tema problemático, é porque o aluno percebe ali, o orientador também percebe que naquela proposição há questões de interesse, né, e que podem ser respondidas por estudos. Que esse também foi um aprendizado que eu tive, por exemplo, com o tema da violência, né? Porque nem sempre a violência se constitui para as pessoas um problema que possa ser respondido através da pesquisa científica, né? Então, acreditando nisso, você, de fato, torna esse objeto um objeto de estudo para a produção de conhecimento científico. Então, acho que o primeiro passo é na elaboração do projeto, o doutorando já perceber isso, né? Que o projeto não está solto, né? Ele está amarrado numa determinada abordagem, num determinado ponto de vista que o aluno elege, né? E uma vez a própria, comentando sobre a pesquisa qualitativa, com Sueli Deslandes, ela perguntou para mim, mas professora, por que a senhora acha que os alunos fazem tanto desenho de entrevistas, né? Porque todo mundo quer fazer entrevista. Deve ser influência do orientador, né? O orientador acha que é importante a entrevista, então ele está fazendo a mesma entrevista que o orientador quer que ele faça, ou que o orientador fez, então, né? E é interessante, porque eu acho que o aluno não consegue escolher os quadros teóricos conceituais de referência a priori, né? Ele escolhe a partir de já ter escolhido um certo orientador que, então, representa, né,
já um conjunto teórico-conceitual determinado. De qualquer maneira, isso tem que estar instruindo o projeto, a pesquisa, e tem que estar instruindo a tese, lógico, tem que aparecer na tese, né? A primeira situação, né? O primeiro momento teórico-conceitual, né? Que é o de definir um tema, recortar o objeto e delimitar a abordagem que vai ser feita para a produção dos dados empíricos, né? Depois, há um encadeamento entre essa possibilidade, essa exploração, digamos, mais teórico-conceitual e, de fato, já o experimento, quer dizer, já a investigação empírica colocada e produzindo seus dados, né? Essa passagem é bem difícil para os alunos, né? Para todo mundo, sair de um momento para o segundo, para um outro momento, não é um segundo, porque não é uma etapa fixa, mas é um vai e volta, de qualquer forma, é bastante difícil. Depois de produzidos os dados, claro, ele vai interpretar e analisar. E o que é que representa a interpretação e análise para ele? A meu ver, representa um retorno, uma retomada frente aos dados empíricos produzidos, quer dizer, a nova informação que chega, né, uma retomada do próprio quadro teórico-conceitual, né? No sentido de que o quadro não só apoia, né, a interpretação e análise dos dados originais, como ele deve ser ultrapassado por essa interpretação e análise, ou seja, quer dizer, a tese tem que conter esse caminho, né, que veio da construção do seu objeto de pesquisa até a produção de experimento, mas no experimento e na sua análise tem que ser ultrapassado aqueles referenciais que serviam de guia original. E ultrapassado em que termo, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que que novas conceituações devem ser possíveis a partir da análise dos dados empíricos que contribuam para o enriquecimento da teoria. Então, a própria teoria que entra no começo não vai sair no final do doutorado do mesmo jeito como entrou. Ela tem que sair enriquecida, quer dizer, ela tem que ser retomada e sair enriquecida. Eu diria que que eu acho que é uma exigência central na produção do conhecimento científico, é a que menos é realizada pelos alunos no doutorado. Eu escrevi um texto, teve um seminário para a área de política, planejamento e gestão no Rio de Janeiro uma vez, e no seminário se debateu muito a questão epistemológica da produção do conhecimento em PPG, né? Política, planejamento e gestão. E todos os participantes do seminário escreveram um capítulo, foi publicado um livro pela ENSP sobre isso. E o meu capítulo eu chamei de... trabalhei, né, a questão do engajamento ético-político na produção do conhecimento, ainda mais na área da PPG, né, e a rarefação teórica, porque usei o termo rarefação teórica, que não é meu original, ele está citado em alguns outros autores, um deles acho que é Zé Ricardo, eu não lembro exatamente agora onde, faz tempo que eu escrevi isso, faz muito tempo. Mas eu trabalhei essa ideia de que a produção do dado empírico é uma exigência do doutorado, o dado empírico original, e parece que o aluno fica encantado com o dado empírico e fica muito aderido a uma descrição mais completa, a uma certa análise mais delimitada do dado empírico, mas não consegue, né, dar a esse dado empírico, né, o estatuto de fonte de renovação da própria teoria. E isso, como eu também tinha, certa ocasião, discuti com a Sueli, quando ela estava me perguntando sobre a pesquisa qualitativa e tal, nós discutimos e eu também falei isso para ela. Isso não acontece só em uma das áreas da saúde coletiva, acontece em todas. O que se vê muito, com muita frequência, é o dado empírico original
uma boa análise descritiva desse dado empírico, alguma análise um pouco mais aprofundada no sentido teórico, mas raramente é uma renovação do quadro teórico que foi usado no começo. Às vezes até tem tese que o quadro ficou lá no começo, depois não aparece mais. Eu fiz um estudo com uma pós-doutoranda minha sobre a incorporação da teoria de gênero no campo da saúde. E aí nós percebemos que bom, primeiro definimos o que é, né, gênero, o que é essa teoria de gênero, né? E identificamos no próprio movimento feminista, em autoras importantes, mas basicamente na Joan Scott, que é uma historiadora, duas dimensões para gênero, né? Uma dimensão em que se contrastam situações femininas com situações masculinas, mas uma segunda dimensão em que se interpreta esse contraste como uma hierarquia de poder, em que o poder maior é atribuído, né, às situações masculinas relativamente às situações femininas. E aí nós fomos olhar a produção dos artigos nas 8 principais revistas da saúde coletiva, artigos que mencionassem gênero em qualquer momento do artigo, no título, palavra-chave, resumo, enfim, corpo do texto, resultados, em qualquer momento, não é? E aí era considerado, então, um estudo que levantava a questão de gênero, né? E a grande maioria deles ou ficava anunciando a teoria de gênero na introdução e nunca mais ela aparecia até o final do artigo, ou quando aparecia apenas no sentido de contrastar as situações masculinas com as situações femininas. Mas não havia nenhuma análise da hierarquia de poder. Então, nós achamos curioso, né? Interessante isso, quer dizer, há uma incorporação do referencial teórico, mas parece que a incorporação também vai à metade, quer dizer, ela não é uma incorporação completa do referencial, porque o referencial não retorna para ser trabalhado, né, para a análise mais aprofundada dos dados empíricos e ser ele próprio, como referencial, impactado por essa análise, no sentido de renovar as questões que traz dentro de si mesmo, né? Então, chamamos a esse processo de rarefação teórica. Isso também é muito comum na epidemiologia. Na epidemiologia, como que isso aparece? Aparece um pouco, digamos assim, falseado, não é bem falseado no sentido de mentira, mas é assim, deslocado pela análise estatística, né? Onde as associações estatísticas parecem que, por si mesmas, constituam um aporte teórico. Não constituem. Elas só constituem uma maior elaboração do dado empírico. Mas o que esse dado empírico quer dizer, né, para a teoria de alguma doença que está sendo estudado, ou a teoria de algum evento que está sendo estudado, isso não vai para frente. Tanto que uma parte grande interessante desses estudos, quant, principalmente, é uma preocupação muito grande, né, que aparece também nessas teses, de expor, né, o desenho empírico, quer dizer, expor o modo de procedimento empírico para a produção do dado, né, com muito detalhamento e muita indicação das análises estatísticas, mas não aparece nessa metodologia, por exemplo, a exposição clara de uma rede de causação. E se tem alguma coisa que a epidemiologia está atrás, é da rede de causação, né? São das causas, das várias causas, né? Não de uma causa só final, né? Mas isso quase que não aparece, né? É interessante. E no caso da pesquisa qualitativa, isto é um pouco mais obrigado a aparecer, porque é parte, né, da pesquisa qualitativa ter que demonstrar publicamente que os seus roteiros e as suas questões de entrevistas fazem sentido, né,
e tem plausibilidade científica, né, de explicação. Então, é quase que obrigatório, você não consegue apresentar se você não fizer essa justificativa. Mas isso não quer dizer, como no caso que eu comentei a propósito das questões de gênero, que, ao final, na análise, isso vai ser aprofundado e vai ser uma contribuição para o próprio ponto de partida teórico do qual a tese se fundamentou, né? No qual a tese se fundamentou, né? Então, eu acho que essas são questões importantes e que permeiam, digamos, quase todo o campo da saúde coletiva. Eu não diria que é assim privilégio de um lado, né, de uma das áreas da saúde coletiva. Não, eu diria que isso acontece com muita frequência e com pouca percepção, né, por parte dos próprios orientadores, né, me parece também, porque isso é um problema de orientação, a meu ver, né? Isso não é um problema do aluno, isso é um problema muito mais do orientador do que do aluno, não é? A meu ver. Às vezes, como aconteceu comigo também, a gente quer estudar numa direção, mas faz o desenho empírico um pouco pelo costume, né? Pelos usos e costumes da ciência, numa outra direção. Eu tive esse aprendizado a partir da própria questão de gênero, não é? Que é uma questão, a meu ver, sociocultural e não socioeconômica. Mas quando se discute a desigualdade nos grandes questionários padronizados, né, dos estudos epidemiológicos mesmo de prevalência da violência, etc. e tal, a variável que existe, todas as variáveis que existem são socioeconômicas, não são socioculturais. Então, foi a partir daí até que eu fiz uma contribuição que ficou muito interessante com o pessoal do Maranhão, o Antônio, né, que é o epidemiologista lá do Maranhão, eles foram estudar também violência de gênero, e nós pensamos no questionário variáveis compostas dessa perspectiva sociocultural e não da perspectiva da socioeconômica também, porque, enfim, a desigualdade de extrato social é interessante, a gente chama de desigualdade de classe, não é de classe, é de extrato social, mas é interessante, né? Então, eu acho que em parte, os próprios orientadores precisam sempre estar repensando de que maneira que vão, de fato, trazer, né, contribuição teórica substantiva depois do estudo empírico, porque às vezes a gente até quer, mas não erra, né? Erra na hora de fazer o desenho empírico. E isso eu acho que aconteceu um pouco conosco nos estudos mais epidemiológicos, né? Depois fomos percebendo e corrigindo isso. Em alguns estudos epidemiológicos estão corrigidos, mas no qualitativo é possível corrigir melhor e mais facilmente, né? Nesse sentido. Então, eu acho que o doutorado tem que trazer tudo isso. Não sei se traz, eu tenho a impressão que não. Não é? Ainda mais com essa exigência, né? De uma produtividade muito grande, né? Então, do próprio alunado, né? Também. E do tempo restrito, né? Que eles têm para trabalhar. Às vezes não dá, o tempo é insuficiente para o amadurecimento que não a rarefação, mas ao contrário, né, o desenvolvimento teórico-conceitual exige das pessoas, né? Acho que às vezes demanda mais tempo de experiência, de vivência dentro da linha de pesquisa mesmo, né?